Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sexta-feira, 1º de julho. Estamos de volta aqui para mais um Empower Connection, o 17º episódio da nossa terceira temporada. A Vera Galante, lá em Brasília. Oi, Vera. Oi, Rogério. Olá a todos. Sejam bem-vindos mais a essa edição. E eu sou o Rogério Schmidt, aqui em São Paulo. Vera, eu estava comentando aqui em off, né, antes de começar a gravação, que semaninha agitada é essa, né? Pois é, e você destacou muito bem que agora a gente tem que se acostumar com semanas movimentadas, porque os não candidatos, os pré-candidatos estão cada vez mais ativos. E, principalmente, o presidente Bolsonaro, que, além de pré-candidato, é o presidente, então ele tem, a mídia tem caneta, tem uma opção de coisas, ele movimenta também, por sua parte, bastante, né? E outras coisas que aconteceram também. Eu até tomei nota que essa semana o presidente Bolsonaro anunciou, parece que a revelia aí dos partidos aliados, que o general Braga Neto vai ser mesmo o candidato a vice, né, na sua chapa. E eu só queria destacar, Rogério, que ele está deixando de fora um percentual importante dos eleitores, quer dizer, do que ele tem que conquistar, que são as mulheres. Então, ele não escolheu a Tereza Cristina, que seria uma boa chance de aumentar o eleitorado feminino. Agora, no recente episódio da Caixa, ele deixou de condenar o comportamento do ex-presidente, o Pedro Guimarães, que é amigo dele. Se ele tivesse condenado o comportamento, ele teria um pouco mais de simpatia do voto feminino, do eleitorado feminino, mas ele não fez isso. Então, ele está deixando escapar das mãos dele um percentual alto, acho que 61%, dos 55% que não votam nele, 61% é de mulheres, né? Então, eu acho que o presidente Lula, ele tem, acho que a minha percepção, Vera, ele tem reforçado essa agenda aí de reuniões com empresários, né, com setor produtivo, mercado financeiro, tal. Essa semana ele mandou o Geraldo Alckmin uma reunião com o ex-presidente Temer, né? Isso. Então, ele está buscando aí aquela estratégia sobre a qual a gente já comentou algumas vezes, de tentar buscar a vitória no primeiro turno, e, para isso, tentando se aproximar aí do centro, enfim, do setor produtivo, enfim, como aconteceu em 2002, né? O interessante é que a gente vê nos dois campos o ex-presidente Lula olhando muito para as pesquisas, vendo aonde ele está fraco, e tentando atrair esses que estão duvidosos, né, vamos dizer, para ele, tentando tirar a insegurança que eles têm. Então, o empresariado, etc. O atual presidente, a estratégia de campanha dele é uma e ele faz diferente. A estratégia era justamente trazer o eleitorado feminino, etc., para a campanha, mas ele simplesmente faz o que ele quer. Então, ele dá muita dor de cabeça para os que compõem, né, a campanha dele. Vai ser complicado. Essa semana até saiu um dado econômico aí que até promissor, né? Que foi a redução significativa aí da taxa de desemprego, né? Sim. O IBGE faz todos os meses aquela PNAD contínua, e essa semana saiu o dado aí referente ao trimestre que terminou em maio desse ano, e pela primeira vez desde 2016 a taxa de desemprego formal ficou abaixo dos 10%, né? Acho que 9,8%. Há um ano atrás estava em quase 15%. Então, mostra aí que teve uma recuperação do mercado de trabalho, mas curioso que a renda média caiu, né? Então, na comparação com o mesmo período do ano passado, hoje a renda média caiu em R$ 204, para dar o dado preciso aqui do IBGE, né?
Então, Pois assim, é. por um lado, o governo pode comemorar, aliás, acho que todo mundo pode comemorar o fato do desemprego estar em queda, né? Mas tem essa questão aí que a qualidade dos empregos é pior, né? Então, a renda continua em queda, né? Exatamente. Quer dizer, a notícia é boa, mas podia ser melhor, né? Podia, junto com o aumento do emprego, aumentar a renda também, mas é o que temos. Infelizmente, a inflação galopando e retirando o poder de compra, né? Sim, sim. E eu aproveitando aí que acabou, nós estamos já no segundo semestre de 2022, né? Oficialmente. Aí eu aproveitei e fiz um balanço aí das pesquisas, estava falando aqui das pesquisas, eu fiz um balanço aí das pesquisas que saíram no mês de junho, foram 8 pesquisas diferentes por 6 institutos, e peguei aí a média, né? Assim, e comparando com o mês de maio, o cenário continua andando de lado, né? Como se diz, né? Quer dizer, o Lula aumentou um pouquinho a folga na intenção de voto contra o Bolsonaro. Por exemplo, nesse mês de junho, na média das pesquisas, o Lula aparece com 44,6% das intenções de voto e o Bolsonaro com 32,8%. Uhum. Houve um aumento aí de quase 1 ponto percentual da vantagem do Lula na comparação com o mês anterior, né? Então, lembra que chegou a ter uma euforia aí do governo, que diziam que em maio, em junho, o Bolsonaro já ia aparecer na frente do Lula, né? Nas pesquisas, enfim, isso não se confirmou, né? Pelo contrário, a vantagem do Lula está crescendo de forma vegetativa um pouquinho todo mês, né? Sim, sim. E voltando ao que a gente falou, o presidente parece não se dar conta de que ele precisa correr atrás de um eleitorado diferente do que ele tem, porque ele joga para a plateia, ele não joga para quem não está na plateia. E os fiéis são fiéis, dos dois lados. E os dois lados precisam dos infiéis, né? Daqueles que não se decidiram ainda, aqueles que se decidiram, mas não estão tão convencidos assim. Então, ele tem que ouvir, quer dizer, deveria ouvir mais os estrategistas e fazer o que eles acham que deve fazer, e não aquele que ele faz automaticamente, por impulso. Mas ele é o presidente Bolsonaro e ele não muda nunca, né? Então... E, além dessas questões todas aí envolvendo a disputa presidencial, né, a conjuntura política e econômica mais ampla do país, acho que o outro tema importante dessa semana, né, Vera, foi aí a votação, a aprovação já no Senado, nos 2 turnos, né, ontem, daquela PEC chamada PEC Kamikaze, PEC, enfim, já teve vários apelidos aí, mas oficialmente é chamada de PEC do estado de emergência, né? Exato. Que foi aquela alternativa que o Congresso encontrou, em vez de compensar estados aí pela redução do ICMS, né? Injetar aí até o final do ano, né? No bolso diretamente no bolso de algumas camadas da população, uma rendinha extra, né? Passando por cima aí da responsabilidade fiscal, do teto de gastos, enfim. Tudo o que não deveria fazer em ano eleitoral, essa PEC dá licença, né? Porque a partir de hoje, oficialmente, hoje é o prazo final para publicação de autorizações de liberação de recursos de emendas orçamentárias. Estou lendo aqui, porque justamente é isso. E, por coincidência ou não, o Diário Oficial está fora do ar. Então, vai ter que compensar de alguma forma. Mas, enfim, hoje não pode mais publicar. Já com essa emenda, com essa PEC, pode. Algumas, quer dizer, estão restritas algumas áreas, mas essas áreas abrangem uma grande parte da população. Então, vai poder publicar, sim. Vamos ver, eu vou adiantar meu destaque para a semana, que é como é que vai se comportar a Câmara dos Deputados, né, semana que vem.
O Novo já prometeu que vai judicializar, se for aprovada na Câmara, deve ser, que vai judicializar, vai levar ao Supremo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse é o meu destaque da semana que vem. Então, só para... Eu também tenho a minha cola aqui, Vera, se você me permite, né? Quer dizer, na prática, essa PEC, o que ela faz? Aproveitando essa questão aí da guerra da Rússia com a Ucrânia e toda essa turbulência aí no mercado, né, internacional, combustíveis e tal, ela institui um estado de emergência no Brasil até o dia 31 de dezembro, né, e para permitir pagamentos de benefícios sociais adicionais, né, que não seriam permitidos em situação normal pela lei eleitoral, né? Então, são gastos aí estimados em 41 bilhões de reais até o final do ano, para aumentar o Auxílio Brasil, o Vale Gás, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, gratuidade do transporte coletivo para idosos. Enfim, é um pacote de bondades aí bem grande, né? É bem amplo, né? Agora, me chama a atenção porque foi, na verdade, pelo menos no Senado, né, esse não foi um tema que dividiu o governo e oposição. Né? Não. Uniu todo mundo. No Senado, a votação foi quase unânime. Né? Teve um senador só, o senador José Serra, que foi o único que, nos 2 turnos, votou contra. Né? Todos os outros senadores de todos os partidos, governistas, oposicionistas, independentes, apoiaram, porque, na verdade, eu acho que o cálculo é que é bom para todo mundo do ponto de vista eleitoral. Né? Exatamente. Cada um pensou em si. Não pensou que vai favorecer o outro, vai favorecer si próprio. Então, então vale. Agora, tem essa questão, ela vale só até o final do ano. Né? Então, o próximo presidente, seja quem for, vai ter que apertar os cintos. A gente já tem falado aqui alguns programas, né? Pois ninguém pensa. As pessoas pensam pouco nas consequências dessas ações, né? Porque isso aí é um rombo absurdo no orçamento. E como é que vai fazer? Tem que sair dinheiro de algum lugar e vai apertar o cinto. Quer dizer, o próximo presidente, inclusive se o presidente Bolsonaro for reeleito, ele vai ter que dar um jeito de viver com um orçamento muito restrito depois. Não sei não, entendeu? Acho que imprimir dinheiro não vale nada, não adianta, né? Nós já vimos isso também. Então, eu quero ver the day after, né? Como é que vai ser. Mas só para mencionar rapidamente, antes de dar o meu destaque também, acho que teve outros 2 episódios importantes no Congresso, um no Congresso, o outro fora, que tem a ver com essa questão dos combustíveis. Né? O primeiro foi a confirmação pelo Conselho de Administração da Petrobras do novo presidente aí indicado pelo governo Bolsonaro, né, para assumir a Petrobras. E aí a grande expectativa agora é se ele vai mexer ou não na política de preços em vigor desde 2016, né, que vincula aí o preço do combustível à cotação do mercado internacional, enfim. Acho que essa é a grande dúvida, né? Quer dizer, não parece que ele tenha autonomia para fazer isso, né? Mas acho que muita gente no governo tem um pouco essa expectativa, né? Acho que vale mencionar também, Vera, essa semana, de novo, né, pela segunda semana consecutiva, o ministro Adolfo Saxida, das Minas e Energia, participou de uma audiência pública na Câmara, e daí ele disse que apresentou um cálculo lá que ele acha que todas essas medidas legais recentes para reduzir o preço de combustível, limitação do ICMS, por exemplo, ele disse que pode reduzir em 21% o preço da gasolina na bomba, né? Vamos ver, né? Então, agora se isso vai mesmo acontecer e se isso vai ter algum impacto também sobre a popularidade do governo, enfim, sobre a competitividade do Bolsonaro nas pesquisas, né? Pois eu queria só pontuar um fato que aconteceu essa semana. O apresentador, o âncora da Fox News nos Estados Unidos, uma estação conservadora,
está no Brasil para fazer uma série de reportagens sobre a influência da China no Brasil. E como o Brasil tem, com o relativo sucesso, limitado a atuação da China. E ele fez uma entrevista com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, como também estava falando para a plateia dele, de novo, foi contra a vacina, contra a máscara, disse que não se vacinou, justamente porque ele pegou Covid, então não precisa mais de vacina, e disse que a esquerda, se for eleita, nunca mais sai do poder. E também ameaçou os Estados Unidos de ficarem isolados caso a esquerda ganhe no Brasil. Tirou o sono dos americanos, mas acontece que vou ficar isolado, eles não querem, né? Mas ele, de novo, falou, reforçando aquilo que ele falou que era mentira, quando a Casa Branca vazou que ele pediu ajuda ao presidente Biden para ser na eleição, porque e apontou os perigos da eleição do presidente Lula. Na época, vazou esse pedido numa conversa privada, ele falou que, que era mentira, mas não é, né? Então, acabou de admitir. Então, era isso que eu queria pontuar. Isso lembra aquela famosa manchete que muitos jornais ingleses dão sempre que cai uma tempestade ali no Canal da Mancha, que fica impossível navegar, né, pelo Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França. Os jornais ingleses têm aquela famosa manchete assim: Europa está isolada. Pois é. Eu acho que é mais ou menos equivalente. Por aí, né? Por aí, pois é. Ô, Vera, eu vou dar o meu destaque aqui para a semana que vem, então, que é a super quarta, dia 6 de julho, vão sair nada menos do que 3 pesquisas diferentes no mesmo dia. Tá? Então, aí na semana que vem, acho que esse vai ser um dos grandes temas sobre os quais a gente vai poder comentar. Já vai ser possível ver se toda essa conjuntura que a gente comentou aqui vai produzir ou não alguma mudança aí na correlação de forças, né, entre Bolsonaro e Lula. Então, esse é o meu destaque para a próxima semana. E tem também talvez a possível instalação da CPI do MEC, né, que tem essa disputa aí entre... CPI do MEC. Mas vai ter... Uma má notícia para o presidente, né? Não, e só para lembrar, o Congresso, a Comissão de Orçamento do Congresso aprovou essa semana a LDO, então falta votação em plenário, que deve acontecer aí nas próximas semanas. Isso significa que vai ter recesso no Congresso na segunda quinzena de julho. Né? Então, mesmo que seja criada a CPI agora, né, ela só vai começar a funcionar na melhor das hipóteses em agosto, e aí já entra também com período de campanha. Quer dizer, eu não sei se teria muito espaço aí para ela produzir efeitos, né, tanto favoráveis ao governo como favoráveis à oposição. Né? Vamos aguardar. Não, inclusive porque ela está bem dividida, né? Tem igual o número de parlamentares para lá e para cá. Então, eu acho que essa daí nasceu já com perigo de não sobreviver. Tá bom, Vera. Acho que de minha parte, acho que só. Semana que vem tem muito mais, né? Com a pesquisa eleitoral tem muito mais para a gente conversar. Né? Eu sempre encerro agora dizendo até então, semana que vem, se o mundo não acabar. Né? Acabar, mas antes de o mundo não acabar, eu gostaria de pedir a todos que curtam o nosso canal, ativem o sininho, comentem, interajam conosco, porque nós precisamos de vocês. Não é? É isso aí. E leiam o artigo da Vera Galante, que acaba de sair no blog da Empower. Pois não saiu antes, porque estava fora do ar, viu, o servidor. Mas, enfim, tecnologias. Tchau, então, Vera. Até semana que vem. Até semana que vem. Abraço a todos. Curtam o fim de semana. Tchau. Tchau.